O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Parte 3. Fénelon Poitiers, 1861. Item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. E esse dia foi o da vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribombará. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral, conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé para que vós, todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras: nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa grande falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugídios. Quando, enfim, em sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz aclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoe-me, eu creio, sou cristão.
E desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do Evangelho. Pode-se ler nas extraordinárias confissões que nos deixou esse notável espírito, palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando o que nos aguarda na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem, por acaso, modificar o que ele ensinou? Não, certamente. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como o homem. Sua alma liberta percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia na terra, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se propagador do Espiritismo, pois nele vê a realização das coisas preditas. Proclamando-o hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim também ocorre com os outros espíritos que se encontram numa posição análoga. Muito obrigado.